1 Reis 13, versículo 4, que diz assim: enquanto o rei Jeroboão ouviu que o homem de Deus proclamava contra Betel, ao ponto para ele ordenou. Mas o braço que ele tinha estendido ficou paralisado e não voltava ao normal. Amém? Glória a Deus. Além disso, o altar se fendeu-se e as suas cinzas se derramaram conforme o sinal dado pelo homem de Deus por ordem do Senhor. Glória a Deus. Senhor, meu Deus e meu Pai, fala conosco através da tua poderosa palavra, em nome do Senhor Jesus. Confirma a tua bênção sobre a tua palavra, em nome de Jesus. A Bíblia vai dizer que Jeroboão era um rei, e por ele ser um rei, Deus havia dado uma ordem para o rei Jeroboão. E qual era a ordem que Deus havia dado para Jeroboão? Para ele obedecer os mandamentos e a palavra do nosso Deus. Mas Jeroboão, olha o que aconteceu com Jeroboão. Na hora que ele foi queimar o incenso no altar de Deus, a mão de Jeroboão ficou torta. Quem está compreendendo? A mão de Jeroboão, o rei Jeroboão, a mão dele entortou. Por que a mão de Jeroboão ficou torta? Porque Jeroboão, Jeroboão, ele desobedeceu a ordem de Deus. Esse rei, ele fez 2 bezerros de ouro. Ele começou a criar para si um altar e começou a criar 2 bezerros de ouro. E Deus envia um profeta, Xarabandou Subiergue, Alamanto de prova, Alabadarabacandarábia, porque Deus não gosta que ninguém desafie a palavra dele. Deus não suporta ver uma pessoa desafiar a palavra dele. Aquilo que Deus fala pelos profetas, aleluia. Ninguém pode zombar daquilo que Deus fala, daquilo que Deus fala pelos seus intermédios, da sua poderosa palavra. E tudo aquilo que o nosso Deus ele fala, ele cumpre, porque ele é fiel. Mas pastor, o que o senhor está querendo dizer com isso? Aqui a desobediência desse rei fez com que a mão do rei ficasse torta. E ele pediu para o rei, olha, peça ao Deus, invoca ao Deus Todo-Poderoso, para que a minha mão volte a ficar normal. Eu volto lá na história, lá do reinado do rei Salomão, por causa da desobediência do rei Salomão. Ele casou com mulheres estranhas. O rei Salomão casou com mulheres estranhas. E pela sua desobediência, ele começou a casar com mulheres estranhas. E por isso começou a causar idolatria no povo de Israel. Olha o que acontece. Deus não se agrada que a gente adore a outro Deus.
há um só Deus que é poderoso, que nós podemos adorar, servir e adorar em espírito e em verdade. Só Ele que nós podemos adorar, a glorificar e a servir de todo o nosso coração. Deus não se agrada que a gente se incline para outros deuses, que a gente venha se voltar para outros deuses, ou ter idolatria, ou praticar idolatria a outras imagens, outros deuses. Deus está falando na sua poderosa palavra nesta manhã. Deus te trouxe aqui através desse canal para te dizer que Ele quer que você seja um adorador. Ele quer que você seja uma pessoa que adore, que glorifique, que adore Ele em espírito e em verdade. Porque os adoradores, aleluia, aqueles que adoram, aqueles que se curva diante do nosso Deus Todo-Poderoso, Deus, Ele se inclina para as pessoas que adoram. Deus, Ele se volta para as pessoas que o adore, que glorifique, que tem Ele como único e Salvador, Jesus Cristo. Ei, não há outro Deus semelhante a esse. Não há outro Deus criador do céu, na terra e no mar. Um Deus forte, poderoso, o leão da tribo de Judá. E a Bíblia vai dizer que aqui esse rei, olha o que o rei me faz. Ele me cria 2 bezerros de ouro. Ele esquece dos mandamentos desta palavra. Deus dá uma ordem para esse rei obedecer essa palavra. E que acontece com esse rei? Deus manda o profeta, Alabadarabacalambandarábia, Xarabandou subier galamanto de prova, Alabadarabacalabandaçaio, Xarabandou subier galamanto. Deus manda o profeta, aleluia. E quando aquele profeta, ele recebe e vê aqui aquele rei queimando incenso ali no altar, gente. O rei desobedeceu o mandamento de Deus. E por isso Deus permitiu que a mão do rei ficasse torta. Ei, eu tenho um recado de Deus para a tua vida. É para tu obedecer a palavra de Deus. É para você seguir os mandamentos de Deus. É para tu seguir a ordem de Deus. Para tu ser abençoado, tu tem que obedecer a palavra de Deus. Para tu ser abençoado, tu tem que obedecer a palavra do Senhor. Porque aquele que dá ouvido à palavra de Deus será bem-sucedido. Aqueles que dão ouvido à voz do Espírito de Deus será como alegria, será como chuva de bênção sobre a tua casa, sobre o teu lar, sobre a tua família. O próprio Deus vai derramar chuva de bênção sobre a tua casa, sobre o teu lar, sobre a tua família, porque você deu ouvido à voz do Deus Todo-Poderoso. E aqueles que obedecem à palavra de Deus, Deus derrama chuva. Deus de palabadarabacalambandarábia, ai xarabandou subiergalamanto de prova. Aqueles que obedecem às escrituras sagradas, aqueles que dão ouvido à voz desta palavra aqui, aleluia, quem dá ouvido à voz do Espírito de Deus, ouça o que o Espírito de Deus está falando nesta manhã. Dá ouvido à voz do nosso Deus, para com que Deus possa ouvir a tua oração, para que a chuva de bênção,
a chuva de bênção possa cair sobre a tua vida e tu possa cantar hino de vitória, para que chuva de bênção vai ser derramada sobre a tua vida. Obedeça a palavra de Deus. Somos um povo santos e separado e consagrado por Deus. As nossas ofertas são apresentadas diante de Deus. Você tem que ter certo cuidado, glória a Deus, que tem pessoas depositando oferta, dízimo, em altares que são impuros diante de Deus. A tua semente, que é a tua oferta, o teu voto, ou seja lá o que for, tem que ser depositado no altar santo, purificado. Você não pode colocar a sua oferta, né, em altares impuros. Foi o que aconteceu aqui. O povo estava levando a oferta para um lugar que Deus já estava ali, o altar estava impuro. O altar estava impuro ali. Por que o altar estava impuro? Porque esse rei havia feito 2 bezerros de ouro. E por ele fazer 2 bezerros de ouro, o altar já estava contaminado. Ali ele já estava fazendo uma idolatria, um outro Deus, que não é o nosso Deus. Por ele conhecer essa palavra, ele está